Vamos lá. Então, veja lá. Então, a gente, para verificar, né, se três pontos estão alinhados, a gente calculava o determinante, né, de suas coordenadas, e se esse cálculo do determinante for igual a zero, significa dizer que os pontos estão alinhados, ou seja, eles pertencem a uma mesma reta. Caso contrário, se desse qualquer outro valor, que não zero, então esses três pontos não estão alinhados e, portanto, não existe uma reta que contenha esses três pontos ao mesmo tempo. No nosso exemplo aqui, ponto A, B e P estão sobre uma mesma reta, né? Portanto, eles estão alinhados. E quando a gente calcula o determinante deles, certamente o resultado vai ser zero. É usando essa ideia que a gente usa para escrever a equação geral dessa reta que contém os três pontos, né? Então, a gente pega dois pontos da reta, por exemplo, o ponto A e o ponto B. Eles têm as coordenadas definidas aqui. Por exemplo, aqui a gente fez isso aqui, né? No ponto A, o x é 3 e o y é 2. No ponto B, o x é menos 2 e o y é menos 1. Então, esses dois pontos estão na reta, eles têm as coordenadas numéricas normais. Aí, a gente pega um ponto P genérico, um ponto P qualquer da reta, né? Só que esse ponto ele vai ter as coordenadas x e y, né? Não vai estar escrito numericamente porque ele é um ponto genérico e qualquer ponto da reta serve, por isso ele é genérico, x, y. Coloco isso aqui no determinante, então como os pontos A, B e P eu já estou, né, garantindo que eles estão sobre uma mesma reta, então eu tenho certeza que o seu determinante dá zero. E aí eu resolvo esse determinante, e aí, simplificando ele, eu obtenho uma equação, né? Por exemplo, isso aqui a gente fez na última aula, 3x menos 5y mais 1 é igual a zero. Essa equação que obtivemos aqui, nas variáveis x e y, ela representa, né, a equação dessa reta aqui, que contém o ponto A, B e qualquer ponto P sobre ela. Então, para escrever a equação da reta, basta dois pontos dela, um ponto genérico, a gente resolve o determinante, já sabe que é zero, simplifica e obtém a equação da reta. Foi o que fizemos na última aula, antes da avaliação. Ok? E aí vocês começaram a responder a primeira questão da lista, que é justamente fazer esse cálculo aqui. Vimos os casos particulares, né? Como a gente tem três coeficientes, coeficiente A, B e C, vimos cada caso, né? Quando o A é zero, quando o B é zero, quando o C é zero. Lembrando que o A e o B, eles não podem ser zero ao mesmo tempo, né? Tirando isso, a gente sempre obtém uma equação de reta e vimos todos esses casos aí. Então, foi o que nós vimos na última aula, antes da nossa avaliação. Hoje nós veremos, eu acho que eu não falei de inclinação da reta. Vamos ver inclinação da reta, vamos ver coeficiente angular e equação reduzida. E aí a gente conclui a aula com mais alguns exercícios que vocês vão fazendo para a gente ir fixando bem o assunto. Certo? Vamos falar sobre inclinação da reta. O que é a inclinação da reta? Então, imagina o seguinte. Nós temos uma reta, né? Aqui, por exemplo, aqui é a reta R. E essa reta, em geral, ela cruza o eixo X em algum lugar, né? Então, esse pontozinho aqui, onde a reta está cruzando o eixo X, né? Ele vai ser o ponto que a gente vai usar para medir, de fato, essa inclinação. Então, esse pontozinho aqui, I, né, é o ponto onde a reta R está cruzando o eixo X, né? Vamos usar aqui o sentido de abertura, por assim dizer, né, de movimentação dessa reta, o sentido anti-horário. Né? Qual é o sentido anti-horário? Ele vai
daqui no sentido para a esquerda. Então, muito bem. A inclinação da reta é simplesmente esse ângulo aqui que a reta faz com o eixo x. Só que ela faz dois ângulos com o eixo x, né? Tem um ângulo maior aqui e tem esse menor. A inclinação da reta vai ser sempre esse menor ângulo que ela faz com o eixo x. Simplesmente assim, tá bom? Então, veja aqui, ele colocou aqui, eu tenho uma reta R, que ela está cruzando o eixo x no ponto I. Aí eu tenho de I seguindo aqui e de I seguindo pela reta, eu tenho duas semirretas, né? De origem I. Então, aqui ela forma um ângulo, e esse menor ângulo aqui é chamado de inclinação da reta. Simples assim. Então, nesse caso aqui, eu tenho um ângulo agudo, né? Um ângulo que está entre 90, entre 0 e 90, aqui tem um ângulo agudo, que é esse ângulo aqui, que essa reta R forma com o eixo X, esse menor ângulo. Essa outra reta aqui, ela forma já um ângulo maior. E esse ângulo, estando entre 90 e 180, ele é chamado de ângulo obtuso. Ok? Então, a inclinação da reta é só isso, esse ângulo que ela forma com o eixo X. É esse menor ângulo que ela forma com o eixo X. Né? Se esse ângulo for um ângulo que estiver entre 0 e 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. E se for um ângulo que tiver a medida entre 90 e 180, ele é chamado de obtuso. E a inclinação da reta é esse ângulozinho aí. Tudo bem? Aqui no nosso material, cadê? Inclinação da reta. Aí ele explica, né, ele fala direitinho, seja aí um ponto de interseção de R com o eixo X, tem aí esse pontozinho que eu mostrei para vocês, né? Ele é o ponto de interseção da reta com o eixo X. O ângulo que a reta R forma com o eixo X é o menor ângulo formado pelas semirretas IX e IR. IX é essa semirreta que vai de I e percorre o eixo X. Ele chama de IX. E IR é essa semirreta que vai de I e percorre sobre a reta R. É isso que ele está chamando aqui de IX e IR. Então, veja, a inclinação é o ângulo que a reta forma com o eixo X. Ele é o menor ângulo formado pelas semirretas aqui. A semirreta IX tem origem em I e sentido coincidente com o eixo das abscissas, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Que I e X é a semirreta que começa em I e percorre sobre o eixo X, né, e usa o sentido de crescimento dele. É isso que ele está dizendo aqui. Cadê? A semirreta IR tem origem em I e sentido coincidente com o sentido positivo de R. Então, IR começa em I e percorre sobre a reta R, né? Então, percorre o sentido positivo dela aí. Então, traduzindo o que está sendo dito aqui. Esse ângulo denomina-se inclinação da reta. Então, vamos indicar a medida desse ângulo por alfa, né? E aí tem os casos que a gente mostrou aqui. Então, se esse ângulo aqui, como eu mostrei a vocês, que é essa abertura entre o x e a reta R, se ele for um ângulo maior que 0 e menor que 90, eu conheço ele como um ângulo agudo. Se esse ângulo alfa for maior que 90 e menor que 180, ele é um ângulo obtuso, né? E tem mais dois casos aqui, ó. Se o ângulo é zero, né? Se o ângulo alfa, a inclinação com relação ao x for zero, significa dizer que essa reta R, ela é paralela ao eixo x, ou também se ela pode estar aqui sobre o eixo x. Ou ela coincide com o eixo x, ou ela é paralela ao eixo x. Nesse caso, você vai entender que o ângulo alfa, ele vai medir zero, certo? E o outro caso é quando ela é perpendicular ao eixo x, ou seja, o ângulo alfa ele é exatamente igual a 90 graus. Então, essa reta R aqui, ela sendo perpendicular ao eixo x, significa dizer que aqui ela forma um ângulo de 90 graus, e ela é paralela ao eixo y, né? Então, a gente tem esses quatro casos.
ou ela é perpendicular ao eixo x e, portanto, paralela ao eixo y, ou ela é paralela ao eixo x e, portanto, o ângulo é zero, ou esses dois casos, ou que o ângulo é agudo, ou o ângulo é obtuso. Certinho? Alguma perguntinha? Não, nenhuma perguntinha? Então, vamos ver aqui. Ó. Nesse exemplo aqui... Professor, Oi. Oi. repete, por favor. Repetiu o que, minha flor? A parte do paralelo, não sei o quê. Eu não entendi muito Sim. bem, não. Aqui. Essa reta Obrigada. R aqui, ela é paralela ao eixo Y. Concorda? Vitória? Ok, concordo. Pronto. Ela é paralela. Então, paralela ao eixo Y significa dizer aqui para a gente que ela é perpendicular ao eixo X, né? Porque o ângulo entre o eixo X e o eixo Y é um ângulo de 90 graus. Então, se a reta é paralela ao eixo Y, ela é perpendicular ao eixo X. É só uma posição da reta. Ou seja, o ângulo dela aqui com o eixo X vale 90 graus. 90. E o outro caso é quando ela é paralela ao eixo X. E nesse caso, o ângulo alfa é zero, né? Lembrando que eu estou falando a inclinação da reta é sempre com relação ao eixo X e não com relação ao eixo Y, tá bom? Então, a inclinação trata-se do ângulo formado entre a reta R e o eixo X, tá bom? Por isso que eu estou falando aqui de ângulo de Ok, alfa vai igual a sempre zero e pegar alfa no igual a X. 90. Oi? Vai sempre pegar no X. Exatamente. Sempre pegar no X, tá bom? Tá claro Ok, isso? obrigada. Disponha. Então, temos aqui ó, um exemplo de uma reta, né? Qual é a inclinação dela? A inclinação dessa reta aqui é de 135 graus, né? Esse ângulo aqui de 135 graus, ele é um ângulo que é maior do que 90, porém menor do que 180. E nesse caso, ele é um ângulo obtuso, tá joia? Sendo esse ângulo obtuso, se a gente lembra que a gente na última aula associou a, a equação da reta a uma função do primeiro grau. E função do primeiro grau, já que é uma reta, ou ela é crescente ou ela é decrescente. Nesse caso aqui, quem pode me dizer, essa reta é crescente ou decrescente? Decrescente. Decrescente, exatamente, né? Então, veja, se qualquer ponto que você pega, coloca sobre a reta, à medida que você caminha para a direita, esse ponto vai descendo na reta. Então, essa reta ela é decrescente. Então, veja, o ângulo obtuso nos dá uma reta, né, na função do primeiro grau, uma reta decrescente. E se a gente tiver uma... Ah, perdão, deixa eu ver se é lá. Sai daí, colega. Deixa eu ver se consigo... Ah, pronto. É que aqui, dependendo de onde eu mexo, ele não mostra como eu quero. Pronto. Então, imagina aqui, essa reta aqui, qual é a inclinação dela? A inclinação dela é de 45 graus. 45 graus é um ângulo que é maior do que zero e menor do que 90. E, portanto, é um ângulo agudo. Essa reta aqui, essa função aqui, é uma função crescente ou decrescente? Cadê o... Crescente, crescente. Não entendi. Crescente, exatamente, crescente, né? Qualquer ponto que você pegue aqui sobre a reta, à medida que você caminha para a direita, ele vai subindo. Então, portanto, seria uma reta crescente, né? Então, nós temos aqui os dois casos. Quando a inclinação, né, é de 45 graus de um ângulo agudo, a gente viu outro caso em que a inclinação
é um ângulo de obtuso, 135 graus. E quando é que ela é paralela ao eixo X? Vamos ver se eu consigo desmontar aqui. Vamos ver. Por exemplo, se o A for igual a zero, nós temos aqui uma reta paralela ao eixo X e, portanto, quanto mede o ângulo dela? Quanto mede a Zero. inclinação dessa reta vale 90. zero, né? Cai nesse caso aqui em que ela é paralela ao eixo X e, portanto, alfa é igual a zero. Vamos ver aqui o caso quando B for zero. Quando B for zero, qual é a inclinação dessa reta? Paralela 90 graus. X, 90 graus. Exatamente. E, portanto, ela é uma reta paralela ao eixo Y. Tá joia? Alguma dúvida com relação à inclinação, gente? Não, professor, Inclinação é simplesmente esse ângulo que ela forma com o eixo X. O menor ângulo que ela forma com o eixo X. Certo? Certo. Prontinho. Muito bem. Vamos ao próximo. O que é o coeficiente angular? É o seguinte. Coeficiente angular, ou declividade de uma reta, é o número real m que é definido por... É definido, não tem nenhum cálculo aqui. Vamos definir essa declividade, essa inclinação dessa reta, né? Esse coeficiente dela como sendo definido como m, quando você vê m, ele vai ser chamado de coeficiente angular, que é um número real, certo? Ele é calculado pela seguinte forma: já que a inclinação da reta é relativa a esse ângulo que ela forma com o eixo x, o coeficiente angular vai ser o cálculo da tangente desse ângulo. Então, o coeficiente angular de uma reta vai ser o coeficiente calculado como sendo a tangente do ângulo que ela forma com o eixo x, né? Então, sendo alfa a medida do ângulo de inclinação de R, né, temos as seguintes possibilidades. Então, por exemplo, a gente viu aqui nesse caso, esse ângulo alfa aqui é um ângulo agudo, e quando o ângulo é agudo, nosso coeficiente angular é calculado como sendo a tangente de alfa, né? E a gente viu naquela revisão no início do ano, a tangente de alfa aqui, ela é um valor positivo, né? Então, uma inclinação como essa aqui, ela vai pegar um ângulo que está, por exemplo, pertencente ao primeiro quadrante, está entre 0 e 90 graus. Então, no primeiro quadrante, nós vimos que a tangente tem sinal positivo. E nesse outro caso aqui, quando o ângulo alfa for obtuso, ou seja, é um ângulo maior que 90 e menor que 180, nós temos aqui que o coeficiente angular, que é a tangente desse ângulo, vai ser negativo. Por exemplo, a tangente no segundo quadrante, ela tem sinal negativo. Ela pega essa parte de baixo aqui. Então, se o ângulo é agudo, o coeficiente angular é positivo. E se for obtuso, o coeficiente angular é negativo. Tá joia? Então, por exemplo, aqui. E neste caso aqui, eu tenho um ângulo de 135 graus. A inclinação dessa reta aqui é de 135 graus. E, portanto, a tangente desse ângulo aqui tem um sinal negativo, né? Então, se você observar aqui, ó, essa reta aqui, a inclinação dela vai levar a gente para o segundo quadrante, né? Segundo e quarto quadrante. E a tangente aqui, ela vai estar nessa parte de baixo do eixo Y. E, portanto, ela tem sinal negativo. E se eu tiver uma reta com um ângulo de, por exemplo, 45 graus, eu tenho aqui uma inclinação, né, de 45, portanto, esse ângulo é um ângulo agudo, e a tangente aqui, ela ficaria na parte de cima do eixo Y, e, portanto, ela seria um valor positivo. Ok? Vamos ver o outro caso aqui. Ó. Então,
Vimos que essa reta R, a gente mostrou lá, que ela pode ser um ângulo reto. Se ela for um ângulo reto, né, a gente vai verificar que não existe tangente de 90 graus. E, portanto, não é possível definir o coeficiente angular de R. Né? Lembrando que a reta da tangente ela é paralela ao eixo Y. Né? A gente lá naquele materialzinho que a gente relembrou, a reta, né, suporte que contém a tangente dos ângulos, ela é uma reta que é paralela ao eixo Y. E como é que eu obtenho ela? Eu ligo a origem, né, até a inclinação aqui e eu obtenho a interseção entre essa reta e essa reta inclinada e a paralela aqui. E a gente tem a tangente. Deixa eu melhor achar aqui um desenho para vocês. Olá, pessoal. Vamos fazer uma rápida revisão sobre tangente. Então, temos o círculo trigonométrico. Ele é uma circunferência, aliás, que ela está colocada, né, no plano cartesiano. O centro dela coincide com a origem do sistema do plano cartesiano, ou seja, o ponto 0, 0. Essa circunferência tem raio medindo 1, ok? E ela tem 4 pontos de interseção com o plano cartesiano, o ponto A, B, C e D. Né? O ponto A ele vai servir para a gente como o ponto de partida. Né? Então, partida para quê? O movimento aqui, o crescimento do arco, vai ser no sentido anti-horário, esse sentido que a gente está mostrando aqui. Ó. Então, esse vai ser considerado o sentido positivo de crescimento, né, do arco. E o contrário, no sentido horário, é o sentido negativo de crescimento do arco. Muito bem. Então, qual é a definição de tangente? Traçamos aqui uma reta passando por A, uma reta perpendicular ao eixo X ou paralela ao eixo Y. Então, essa reta aqui ela vai ser a reta suporte, onde vai ser definida a tangente. Então, dado um ponto P sobre a circunferência trigonométrica, eu vou passar uma reta contendo P e a origem, né, ao centro da circunferência. Então, essa reta vai cruzar essa reta aqui perpendicular ao eixo X no ponto T. A definição da tangente é a medida do segmento que vai de T até A. Ok? Muito bem. Então, algumas coisas sobre a tangente. Quando T coincide com o ponto A, nós temos que o valor da tangente é 0. Né? Ou a medida do arco aqui é 0 grau, medida da tangente 0 grau. A tangente, no primeiro quadrante, ela está com os valores acima do eixo X. Então, acima do eixo X, os valores dela, né, o valor de Y é positivo. Então, a tangente no primeiro quadrante ela é positiva. No ponto B, quando o ângulo aqui é 90 graus, essa reta que contém o O e P ela é paralela a essa outra, portanto, não se cruza. E não cruzando, não existe tangente nesse ponto. Não se define a tangente de 90 graus. No segundo quadrante, observe agora que a tangente ela tem sinal negativo, ela está, né, desenhada abaixo do eixo X. E aqui abaixo do eixo X, os valores de Y são negativos e, portanto, a tangente é negativa. Quando o ponto P coincide com o ponto C aqui, nós temos a tangente de 180 graus, que ela vale 0. No terceiro quadrante, a tangente passa a ter sinal positivo. Quando o P coincide com o ponto D, né, tangente de 270 graus, não está definido, não existe tangente de 270 graus, porque a reta aqui que contém OP ela é paralela a essa outra, então não cruza, e nesse caso não define a tangente de 270 graus. No quarto quadrante, a tangente tem sinal negativo, porque ela está abaixo do eixo X. Então, uma rápida revisão sobre tangente. Bom estudo. Pronto, observe aqui. Então, o que eu estou falando aqui? Essa minha reta aqui, a inclinação dela é o de um ângulo agudo, né?
por exemplo, aqui. E aí, a tangente é essa linha vermelha, esse pedacinho, esse segmento aqui, que vai do eixo X até esse ponto de interseção com essa inclinação aqui. E esse segmento vermelho, ele está sobre uma reta que é paralela ao eixo Y. E, portanto, aqui, como nós vimos lá, quando a inclinação é um ângulo agudo, a tangente, né, pega esse pedaço acima do eixo Y e, portanto, ela é positiva, como a gente mostrou aqui. Então, o nosso coeficiente angular, ele é positivo. Se a nossa reta inclinada ela está passando por aqui, por exemplo, pelo segundo quadrante, então essa tangente, essa linha, esse segmento vermelhinho vai estar na parte de baixo. E, portanto, a parte de baixo do eixo Y, ela é negativa, que é o que está dizendo aqui no nosso caso. Tá joia? E o que eu estava falando aqui com relação a isso aqui, por que não existe tangente de um ângulo de 90 graus? Simplesmente porque se essa reta aqui formar um ângulo de 90 graus, ela vai estar sobre o eixo Y. E aí, essa reta fica paralela com essa reta que está aqui desse lado. E ela nunca vai se cruzar, não vai haver uma interseção como aqui, ó. Não vai haver um ponto de interseção para a gente medir esse tamanho aqui. Então, se essa reta aqui estiver paralela aqui, estiver sobre o eixo Y, ela jamais vai se cruzar aqui. E, portanto, não vai ter tangente nesse caso. Por isso que, quando o ângulo é de 90 graus, não existe a tangente de 90 e, portanto, não é possível definir o coeficiente angular. Tá? Então, nesse caso aqui, não existe coeficiente angular. Já no outro caso, onde a reta ela é paralela ao eixo X, o ângulo é zero. Sim, existe tangente de zero, ela vale zero. Como é que a gente sabe que vale zero? Se você olhar aqui, ó, imagina essa reta aqui sobre o eixo Y, ou sobre o eixo X, perdão. Então, ela vai cruzar aqui, exatamente nesse ponto aqui. Né? Então, se ela cruzar nesse ponto aqui, o tamanho é zero. A medida dessa linha vermelha é zero. Então, por isso que a tangente aqui, né? Tangente de zero dá zero, e, portanto, o coeficiente angular, neste caso, dá zero. Alguma dúvida? Se o ângulo é agudo, o coeficiente angular é positivo, porque a tangente é positiva. Se o ângulo é obtuso, o coeficiente angular é negativo, porque nesse caso a tangente é negativa. Não vai haver coeficiente angular se o ângulo for de 90 graus. E vai ser zero quando o ângulo alfa for zero, portanto a tangente de zero é zero e o coeficiente angular dá zero. Joia? Alguma perguntinha? Joia. Tranquilinho, né? Então, a inclinação é só o ângulo e o coeficiente angular é a tangente desse ângulo. Somente isso. Vamos aqui resolver um exemplo. Então, veja só. No exemplo 6, a reta x menos y igual a zero corresponde à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, a nossa reta R aqui, ó, essa reta é em vermelho, ela corresponde aqui à bissetriz dos quadrantes ímpares. Vamos ver se a gente consegue desenhar ela aqui. O X é 1, A é 1, Y, B é menos 1. E o C é 0. Pronto, está aqui. Então, vejam esse exemplo aqui, x menos y igual a 0. Então, o A é 1, o B é menos 1, o C é 0, conforme eu botei aqui para vocês. Então, veja que essa reta, ela pega o primeiro e o terceiro quadrante, ou seja, ela é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Por que eu sei que ela é bissetriz? Veja o ângulo que ela formou, de 45 graus. O ângulo formado entre o eixo X e o eixo Y é de 90 graus. E aqui pegou a metade. Então, a reta que divide o ângulo em duas partes iguais é chamada de bissetriz. E ela é bissetriz dos quadrantes ímpares porque passa pelo primeiro e pelo terceiro quadrante. Portanto, o ângulo dela é 45 graus.
Então, veja então que a inclinação dessa reta é 45 graus. Vamos calcular o coeficiente angular dessa reta. Como é? Basta calcular a tangente de 45 graus. Tangente de 45 graus naquela tabelinha vale 1. Então, o coeficiente angular dessa reta, que passa aqui pela origem, né, e forma um ângulo de 45 graus, essa reta tem inclinação 45 graus e ela tem coeficiente angular de 1, porque a tangente de 45 vale exatamente 1. Tudo bem? Perguntinha? Sem perguntinha? O povo está tão quieto hoje. Professor, Hum. tem como ficar uma forma para calcular a tangente de 45 ou só vendo na tabelinha mesmo? Isso aqui, gente, aquela tabelinha, ela tem os ângulos mais usados, né? 30, 45 e 60. Aí 45 é um daqueles ângulos que está na tabelinha. E a tangente dele vale 1. Certo? Mas não tem como calcular não, alguma coisa não, para fazer, para saber? O cálculo da tangente. Então, a gente lembra que tangente, né, tangente de um ângulo é a mesma coisa que o seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. O seno de 45, o seno de 45 graus, alguém lembra quanto é? Raiz de 2 sobre 2. Isso, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno, alguém lembra? Raiz de 2 sobre 2 também. Também é raiz de 2 sobre 2. Já que a tangente, né, a gente viu naquela... É a mesma coisa que o seno dividido pelo cosseno. Então, a gente tem que seno de 45 dividido por cosseno de 45. Então, eu vou dividir dois números iguais. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Então, se esse número aqui é igual a esse, a divisão dá 1. Tá joia? Ah, Então, entendi, aqui, professor. Entendi. aí naquela tabelinha, a gente tem os ângulos de 30, 45 e 60. Aí a gente tem o seno, cosseno e tangente. Aí o seno de 30, 1 sobre 2. De 45, raiz de 2 sobre 2. De 60, raiz de 3 sobre 2. O cosseno já é ao contrário. Raiz de 3 sobre 2 aqui. Raiz de 2 sobre 2. E 1 sobre 2 aqui. Ó. E a tangente, aqui divide esse por esse. Dá, deixa eu ver, raiz de 3, se não me engano. Aqui dá 1. Aqui 1 sobre 2 vai dar a raiz de 3 sobre 3. E esse último aqui dá raiz de 3. Pronto, essa tabelinha que a gente, dos ângulos notáveis, que ele fala. Então, aqui a tangente de 45 é igual a 1, conforme ele está dizendo aqui. Tá já? Tá, joia. Vamos ao outro aqui. Ó. A reta S tem equação x mais y igual a 0. Então, o A é 1, o B é 1 e o C é 0. Então, A1, B1 e C igual a 0. Então, ela aqui, ela já pega o segundo e o quarto quadrante. Por que que eu sei que ela é a bissetriz dos quadrantes pares? Então, veja, quando a gente, por exemplo, um ângulo de 135 graus, a gente não tem naquela tabelinha, né? A gente não tem na tabelinha aqui um ângulo de 135. Então, o que a gente faz? A gente pega o equivalente dele no primeiro quadrante. Ou seja, eu quero essa diferença aqui, ó. De 135 para chegar em 180, falta quanto?
Eu estou em 135, 45 quero graus. chegar em 180 graus. Falta quanto? 45. 45 graus. Então, veja que esse ângulozinho que falta aqui com o eixo X é de 45 graus. E, portanto, se é de 45 graus, esse pedaço de baixo, esse aqui de cima também é. E, portanto, essa reta ela é a bissetriz. E como pega o segundo e o quarto quadrante, ela é uma bissetriz dos quadrantes pares, né? Então, veja que o ângulo aqui é de 135. É um ângulo obtuso. E como é a tangente de um ângulo obtuso? Ela tem um sinal negativo, tá bom? Então, o coeficiente angular aqui da nossa reta vai ser a tangente de 135, tá? Aí, quanto é a tangente de 135? Ela é... Ela vai ser equivalente à tangente de 45, que é essa diferença aqui, só que com o sinal trocado, porque se a tangente pega, se essa reta pega o segundo e o quarto quadrante, a tangente vai estar nessa parte de baixo do eixo Y, portanto negativo, certo? Então aqui, ó, nosso exemplo, a tangente de 135, ela é menos 1. Deixa eu escrever aqui, vou limpar isso aqui. Então aqui veja, a oh, Jesus. A tangente de 135 graus, ela vai ser exatamente equivalente a menos tangente de 45 graus. E a tangente de 45 graus, a gente sabe que é 1. Então, fica menos 1. Tá joia? Cadê no nosso desenho? Então, veja, a minha reta aqui está passando pelo segundo e o quarto quadrante. Então, essa linhazinha vermelhinha correspondente à tangente, ela vai estar nessa parte de baixo aqui, ó. E por isso que o sinal é negativo, tá? Então, se ela passando aqui, vai ser negativo. E ela vai ter o tamanho, né, da tangente de 45. O tamanho da tangente de 45 é igual a 1. Só que como ela é negativa, então fica, no caso, menos 1. Por isso que o coeficiente angular da reta S, que é essa azul aqui, que é a tangente de 135, vale menos 1. Joia? Alguma pergunta? Todo mundo entendeu? Muito bem. Eu vou entender que sim. Vamos aqui a um outro cálculo do coeficiente angular de uma reta. Cálculo do coeficiente angular de uma reta a partir de 2 pontos. Então, vamos aqui. Então, eu calculo o coeficiente angular da reta. Se eu tiver o ângulo, tá? Eu posso calcular. E se eu não tiver o ângulo e eu tiver 2 pontos, dá para calcular também. É bem simples. Deixa eu ver se tem. Então, imagine o seguinte. Vamos fazer aqui. Deixa eu desenhar aqui. Então, aqui tem um eixo no plano cartesiano. Beleza. Agora eu vou desenhar uma retazinha aqui. Muito bem. Então, veja só. Aqui eu tenho meu plano cartesiano. Eu tenho aqui o eixo X. Então, imagine que eu tenho aqui os meus pontos A e B. Ponto A e o ponto B. Muito bem. Então, vou montar o esquema aqui.
estou usando o Paint hoje porque o Paint tem mais recursos para a gente. Muito bem. Então, veja aqui. O meu ponto A tem coordenadas x de A, e aqui y de A. E meu ponto B tem coordenadas x de B e y de B. Joia? Então, como eu calculo o coeficiente angular? Veja só. A inclinação dessa minha reta, ela é o ângulo que ela forma com o eixo x. Então, observe aqui que essa linha aqui que passa pelo ponto A, ela forma um ângulo de 90 graus com essa linha aqui paralela ao eixo y. Então, a inclinação aqui dessa nossa reta, ela é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo alfa aqui. Né? Já que essa linha é paralela ao eixo x, então esse ângulo que vai estar aqui seria o mesmo ângulo que apareceria aqui embaixo. Tá bom? Então, muito bem. Está aqui a inclinação da minha reta, é alfa. E então, como eu calculo o coeficiente angular da reta se eu não conheço alfa? Eu conheço só esses dois pontos. Então, se vocês observarem, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então, aqui, vou chamar esse ponto aqui de C. ABC é um triângulo retângulo. Tá? E se é triângulo retângulo, eu tenho aqui hipotenusa, catetos. Como aqui eu tenho esse alfa, então eu tenho o AC é o cateto adjacente, BC é o cateto oposto. Então, o que eu preciso calcular aqui é a tangente desse ângulo aqui. Então, no triângulo retângulo, a tangente do ângulo é calculado como? Alguém lembra? Cateto oposto sobre adjacente. Exatamente. Então, o cateto oposto é esse lado BC, né? Então, vai ser BC sobre o cateto adjacente, que é o lado AC. BC sobre AC. Muito bem. Quem é o BC? O BC é esse tamanho que vai de B até C. Então, distância de dois pontos. Quando essa linha é paralela ao eixo Y, é fazer a diferença desses valores aqui em Y. Ou seja, Y de B menos Y de A. Dividido por AC. AC é paralela ao eixo X. E, portanto, a distância de A para C é a diferença entre os valores de X de A e X de B. Então, X de B menos X de A. Então, aqui o coeficiente angular M, que é a tangente de alfa, né? Quando eu não tenho um ângulo, mas eu tenho as coordenadas de dois pontos, é só fazer y de B menos y de A, dividido por x de B menos x de A. Então, o cálculo do coeficiente angular de uma reta a partir de dois pontos, basta pegar as coordenadas desses dois pontos, a diferença entre os valores de y dele dividido pela diferença entre os valores de x. Tá bom? E a razão é porque no desenho aqui ela forma um ângulo, um triângulo retângulo. Tá joia? Perguntinha? Não? Acredito que até agora não. Oi? Até agora não. Tranquilo. Ah, tranquilo, né? Pronto. Então, veja. Em qualquer um dos casos, podemos calcular o coeficiente angular da reta que passa por A e B por meio da relação. O coeficiente angular M é só fazer y de B menos y de A dividido por x de B menos x de A. Ou ΔY sobre ΔX. Lembrando que o delta é essa diferença aqui. Tá bom? Então, lembrando, aqui até agora temos duas formas de calcular o coeficiente angular da reta. É calcular a tangente do ângulo. No caso, se você conhecer o ângulo, né, como aqui, você calcula a tangente dele.
Caso você não conheça o ângulo, mas você tem os dois pontos que pertencem a essa reta, então basta que você faça o cálculo do coeficiente angular como sendo a diferença entre os valores de y dividido pela diferença dos valores de x desses dois pontos. Simples assim. Olha um exemplo aqui. Ó. Vamos calcular o coeficiente angular da reta que passa pelo ponto A, coordenadas menos 5 e 4, e B, coordenadas 3 e 2. Então, veja que aqui ele não falou de ângulo. Deu as coordenadas dos dois pontos. Então, basta fazer y de B 2 menos y de A 4. Aqui ele botou o contrário. É fazer 2 menos 4. Ficaria aqui menos 2. Aí x de B, no caso é 3, menos x de A, que é menos 5. 3 menos 5, fica 3 mais 5, 8. Né? Então, aqui ficaria menos 2 sobre 8, e de todo jeito aqui daria menos 1 sobre 4, quando simplifica. Tá bom? Então, aqui ele calculou a diferença de A para B, ou a diferença de B para A, deu o mesmo resultado. Tá joia? Então, está aqui o cálculo do coeficiente angular de uma reta, dados 2 pontos. Bom, o que é a equação reduzida? Bom, a equação reduzida ela é uma equação que economiza escrita, por assim dizer. Tá? Então, até agora, como é a nossa equação da reta? Deixa eu escrever aqui para a gente. Até agora, para a gente, a equação da reta é do tipo ax mais by mais c igual a 0. Essa aqui seria uma escrita maior, por assim dizer, né? Então, como seria aqui a equação reduzida da nossa reta? Tenho duas formas de fazer, tá? Então, o que ele diz aqui? Seja R a reta cuja medida do ângulo de inclinação é alfa. Então, está aqui a inclinação, né, da nossa reta. A inclinação é alfa. E P de xy, esse P aqui, ó, sem coordenada x e y, um ponto genérico de R. A reta R intersecta o eixo das ordenadas num ponto Q. Então, o eixo das ordenadas é o eixo Y. Então, ela está cruzando aqui o eixo Y no ponto Q, cuja abscissa é nula. Então, o que é a abscissa? O valor de x dela é 0. Certo? Então, aqui, nesse ponto Q, aqui, o x é 0 e o valor de y dele ele chamou de n. Tá bom? Aí, aqui, ó, tá vendo esse ângulo alfa aqui que eu falei anteriormente no nosso desenho? Cadê? Ah, eu disse aqui que esse ângulo alfa aqui é o mesmo ângulo que apareceria aqui embaixo. É isso aqui, ó. Como esse trechozinho aqui ele é paralelo ao eixo x, esse ângulo aqui é exatamente igual a esse. São ângulos correspondentes. Então, por isso que eu posso trazer esse ângulo alfa de inclinação aqui com o eixo x, eu posso trazer aqui para cima, desde que esse pedacinho seja paralelo ao eixo x, certo? Aí aqui, como vamos calcular o nosso coeficiente angular? Então, vamos lá, vamos para fazer os cálculos. Então, o nosso coeficiente angular m é a mesma coisa que calcular a tangente de alfa. Só que a tangente de alfa aqui, a gente não tem o valor de alfa aqui, mas a gente tem as coordenadas de dois pontos. Eu tenho a coordenada de P, que é x e y, e tenho a coordenada de Q, que é 0 e n. Né? Lembrando que n é esse valor aqui do y quando a reta cruza o eixo y. Então, pela última coisa que nós vimos, basta fazermos o y de B menos o y de A, dividido por x de B menos x de A. Então, vamos fazer essa substituição. Então, o m vai ser o y de B é y, ó, de B, no caso aqui, P, perdão, botei P e A, é P e Q aqui. O y de P é y, menos o y de Q é n. X de P
é x mesmo. E o x de q é 0. Né? Então, aqui simplificando a nossa continha, eu tenho que m é y menos n sobre x menos 0 dá x. E agora aqui eu faço só o cruz-credo. Né? Lembrando aqui que embaixo do m tem 1. Aí eu faço o cruz-credo aqui. M vezes x dá mx. Isso é igual a y menos n vezes 1 é y menos n. Então, aqui, passando para o outro lado, eu vou ter mx menos y mais n igual a 0, para ficar como dessa forma aqui. Mas a gente faz da seguinte maneira, a equação reduzida, a gente vai escrever ela isolando o y. Então, como é que é isolando o y? Eu vou passar apenas esse menos n para o outro lado. Então, aqui eu tenho que y é igual a mx mais n. Então, essa é a nossa conhecida equação reduzida, que ela é muito parecida com aquela escrita da função do primeiro grau. Y igual a ax mais b. Na verdade, ela é exatamente igual. Tá? Então, aqui, por que não usei a e b? Porque a e b a gente usa nessa aqui, ó, na equação geral, que a gente conheceu a escrita dela primeiro. Aí, para não confundir uma com a outra, ele escreve aqui, em vez de a e b, como na função do primeiro grau, escreve mx mais n. Lembrando que m é o coeficiente angular. Não, sim. É o coeficiente angular da reta. E n é esse valor do y quando a reta cruza o eixo x. Então, essa aqui é a nossa conhecida equação reduzida. Tudo bem? Perguntinhas? Então, veja aqui. Ó. Essa última expressão é chamada de fórmula reduzida da equação da reta R, ou simplesmente equação reduzida da reta M, tá? Na qual mn pertence, né, está contido nos reais. M é o coeficiente angular de R. N é a ordenada do ponto em que R corta o eixo das ordenadas e é chamado de coeficiente linear. E XY são as coordenadas de um ponto qualquer dessa reta. Joia? Então, agora nós conhecemos duas formas de equação de reta. A equação, né, geral da reta, normal, ax mais by mais c igual a 0. E também a equação reduzida, y igual a mx mais n. Tá joia? Lembrando que dá para passar de uma para outra, tá? Escrever uma expressão de uma para outra tranquilamente. Vamos ver aqui. Temos duas observações. Se a reta R é horizontal, ela forma um ângulo nulo. Né? Então, se essa reta R for paralela ao eixo x, ela é horizontal. E, portanto, esse ângulo que ela forma com o eixo x é o ângulo zero. Ela forma um ângulo nulo com o eixo das abscissas. Assim, o coeficiente angular m é tangente de zero, que dá zero. E a equação reduzida torna-se uma reta simplesmente y igual a n. Né? Porque na nossa equação reduzida aqui, o m vai ser zero, então 0 vezes a zero, que sobra é y igual a n, conforme ele está dizendo aqui. Ó. Isso vai acontecer quando a reta for paralela ao eixo x. E se a reta é vertical, ela forma um ângulo reto com o eixo das abscissas. Né? Como eu mostrei aqui, ó. Ela é paralela ao eixo y, e, portanto, ela é perpendicular ao eixo x, forma um ângulo de 90 graus. Como não existe tangente de 90 graus, não se define o coeficiente angular de R. E, assim, é impossível escrever a forma reduzida da equação de qualquer reta vertical. Então, se a reta é vertical, não tem como escrever a equação da reta dela, porque não existe a tangente de 90 graus. Joia? Alguma perguntinha? Nenhuma perguntinha? Tá todo mundo entendendo tudo assim, bem facinho?
Então, aqui, eu tenho uma reta R, cuja inclinação é 60 graus. Então, eu tenho aqui que alfa, ele vale 60 graus. Essa é a inclinação. E ela intersecta o eixo das ordenadas no ponto 0,2. Esse ponto 0,2 aqui, ele tem o x vale 0 e o y é 2. Esse y aqui é o nosso n. Esse nzinho aqui, que a gente tinha falado anteriormente. Então, o n aqui vale 2. Então, eu já tenho aqui que o n vale 2. Como é que eu escrevo a equação reduzida dela? Lembrando que a equação reduzida, como a gente escreveu anteriormente, y igual a mx mais n. O n eu já tenho. O n é 2. Está aqui. Falta calcular o m. Como eu calculo o m? O m eu calculo de duas formas. Se eu tiver o ângulo, basta calcular a tangente desse ângulo. Né? No caso aqui, eu tenho um ângulo e ele vale 60 graus. Certo? Se eu não tiver o ângulo, mas tiver 2 pontos, que não é o caso aqui, ele não mostra 2 pontos. Se ele mostrasse 2 pontos, eu calcularia aqui através dessa formulinha aqui, y de b menos y de a sobre x de b menos x de a. Mas aqui ele deu um ângulo, então facilita tudo. Então ele deu um ângulo de 60 graus. Então a tangente de 60 graus, lá naquela nossa tabelinha, não sei nem se está escrito ainda. Vamos ver se está escrito. Não, apaguei. Tangente de 60 é raiz quadrada de 3. Então eu já tenho os valores de m e de n. Então eu substituo na minha equação aqui, ó. A equação reduzida dessa reta aí vai ser m raiz quadrada de 3 vezes x, mais o valor de n, que é 2. Está escrito aqui a nossa equação da reta R, que passa aqui por esse ponto 0,2 e tem inclinação, né, de 60 graus. Alguma pergunta? Sem perguntas? Isso é um povo bom. 9 horas. Vamos aqui. No exemplo 9... Professor, Oi. chegou pergunta. Uhul. Opa, graças a Deus. Vamos lá. Pergunta. Laila perguntou, ela falou, não entendi porque x é 0. Ah, não, certo. Lara, é? Laila. Clara? Veja. Laila. Laila. Ave Maria, estou ficando surdo. Desculpa. Veja aqui, ó. Esse ponto está sobre o eixo Y. Então, todo ponto sobre o eixo Y, o valor do x dele é 0. X é 0. E o valor do Y dele é esse valor que aparece aqui, no caso, 2. Tá certo? Então, o x é 0 porque ele é um ponto que está sobre o eixo Y. Tá bom? Professor, Responde. Mais perguntas? sim, eu tenho uma pergunta. Oi. Se x é 0, por que na fórmula o senhor não colocou que ele é 0? Deixou ele só x mesmo? Aonde na fórmula, amor? É y igual a raiz de 3 vezes x mais 2. Ah, sim. Não, porque aqui eu quero a equação da reta. A equação da reta tem que aparecer x e y. Ah, entendi. Tá bom? O que eu preciso para escrever a equação dessa reta é o valor de m e o valor de n. Tá bom? Uhum, tá certo. O x e y continua. Tá joia? Aí eu preciso do valor só de m e n. Tudo Certo. bem? Obrigada. Disponha, minha flor. Mais alguma? Então vejam lá. A reta S passa pelos pontos A e B. Então, o ponto A tem coordenada x igual a 1 e y igual a 2. Né? Aqui o x é 1 e o y é 2. E no ponto B, o x é menos 2 e o y é 5. Então, veja que a inclinação da reta é esse ângulo alfa aqui, ó, que não foi nada dito sobre ele.
Não falou nada sobre alfa, tá? Mas ele deu 2 pontos. Então, vamos escrever a equação reduzida dessa reta do tipo y igual a mx mais n. Então, para isso, eu preciso saber o valor de m e preciso saber o valor de n. São esses dois caras que eu preciso saber. Muito bem. O m é fácil. Tendo as coordenadas de 2 pontos, eu calculo m como centro. Então, nosso m ele vai ser igual, é só pegar y de b menos y de a, dividido por x de b menos x de a. Tá? Então, vamos fazer isso. Vamos calcular o m. O m vai ser y de b 5 menos o y de a, que é 2. Aí, sobre x de b menos 2, menos x de a, que é 1. Então, 5 menos 2 dá 3, menos 2 com menos 1 dá menos 3, e 3 dividido por menos 3 dá menos 1. Então, eu já tenho aqui que o valor de m é menos 1. Então, o primeiro eu já encontrei. Tudo bem até agora? Sim. Para calcular n, eu vou usar um desses 2 pontos aqui, qualquer um. Como? Bom, eu já encontrei o valor de m. Então, a minha equação da reta ela vai ficar do tipo y igual a menos 1x mais n. Não é assim? Ou y igual a menos x mais n. E eu vou usar isso aqui para calcular o m. Como? Eu vou pegar um ponto aqui. Vocês querem o ponto A ou o ponto B? Escolham aí. O B. Usa o ponto B? Beleza. O ponto B tem coordenada x é menos 2 e y é 5. Então, aqui no lugar do x, eu vou colocar menos 2 e no lugar do y eu vou botar 5. Se eu fizer isso, eu calculo o valor de n que eu quero. Então, nesse caso aqui, vai ficar no lugar do y 5 igual a menos, no lugar do x eu vou botar menos 2 mais n. Pronto. Então, aqui eu vou ficar com 5, menos com menos dá mais, fica 2. Aí eu passo 2 para o outro lado, então vou ter que n vai ser 5 menos 2, e, portanto, o n é igual a 3. Então, eu encontrei o meu n aí, ó. Então, de posse de m e n, finalmente a minha equação reduzida fica do tipo y igual a menos x mais 3. Então, essa é a nossa equação reduzida dessa reta que passa pelos pontos A e B. Professor, Oi. se eu fosse usar o ponto A, ia dar a mesma coisa, o mesmo valor? Vamos fazer isso agora. Então, o ponto A Bora. é coordenadas 1 e 2, né? Então, no lugar do y, eu boto 2, vai ficar 2 igual a menos x. E no lugar do... Não, perdão. No lugar do x, eu boto 1. Então, menos 1 mais n, né? Aqui, ó. Pronto. Aqui é o lugar do x. Aí, então, passo o menos 1 para lá, vai ficar com 2 mais 1 igual a n. Portanto, 2 mais 1 é 3. Dá o mesmo resultado. Menina, que chique. Não é chique, rapaz? Arrasou. Pronto, gente. Simples assim. Então, lembrando, olha aqui, ó. Acertei. Lembrando que inclinação da reta é o quê? É apenas o ângulo que a reta faz com o eixo x, inclinação. Coeficiente angular é a tangente desse ângulo, tá?
E aí eu posso calcular duas formas. Se for dado o ângulo, então o coeficiente angular é só calcular a tangente dele. Se não for dado um ângulo, mas for dado 2 pontos, a gente faz essa continha aqui, ó. Y de B menos Y de A sobre X de B menos X de A. Certo? E aí, em qualquer caso, eu consigo calcular o coeficiente angular da minha reta. E aí, a equação reduzida, a escrita dela é y igual a mx mais n, no mesmo formato da função do primeiro grau que a gente já conhece. Tá bom? E só para encerrar aqui, ó, como é que eu passo da equação de uma equação geral normal para a equação reduzida e vice-versa. Então, vejam só. A minha equação geral ela é assim. Ax mais by mais c igual a zero. E a minha equação reduzida é y igual a mx mais n. Então, veja que a diferença da equação geral para a reduzida é que na geral está o x e y e o c tudo junto, e na reduzida o y está isolado. Então, se eu tiver a equação geral da reta e quiser a forma dela do tipo reduzida, o que eu faço? Isola y. Né? Como é que ficaria isso? Então, isolar y aqui quer dizer que eu vou passar o ax e o c para o lado de cá. Então, como é que ela vai ficar? By igual menos ax menos c. Aí, o que eu faço com b? Passo dividindo. Então, y vai ficar igual a menos a sobre bx menos c sobre b. Então, veja que eu tenho aqui a equação geral escrita no formato reduzido. Tá bom? Aí, o que eu posso concluir daqui? Ó? Se você observar, no lugar ao lado do x eu tenho m. E aqui ao lado do x eu tenho menos b sobre Professor, a. pedi para você explicar de novo Certo. essa parte aí do começo. Isso aqui, né? Então, vejam só. A equação geral é assim, ax mais b, y mais c igual a zero. E a reduzida é y igual a mx mais n. A forma de escrever diferente aqui é que, na reduzida, o y está isolado, né? Sozinho. Então, se eu tiver com a equação geral e quiser escrever, como é que ela seria na forma reduzida? É só isolar o y. Ou seja, deixar y sozinho. Como é que eu faço isso? O ax vem para o lado de cá. E o c também. Como? Então, eu deixo o by. Eu deixo o by igual. Aí eu passo o ax para o outro lado. Vai ficar menos ax. Pego o c também e passo para o outro lado. Fica menos c. Belezinha? Mas eu quero o y sozinho. E o b está multiplicando. Então, o b vai passar, se está multiplicando, passa dividindo. Y igual, aí eu vou escrever menos a dividido por b, x, aí menos c dividido por b. Esse b passa dividindo todo mundo aqui. Tá bom? E aí, o que eu tenho? Y isolado, como que nem está aqui na equação reduzida que a gente já fez antes. Aí você pode fazer uma associação entre o m e o n. Então, deixa eu reescrever isso aqui. Y igual a menos a sobre b x mais, né, para ter aqui, menos c sobre b. Então, observe aqui, ó, que aqui isso veio da minha equação geral. Então, eu consegui escrever minha equação geral do mesmo jeito da equação reduzida. Então, daqui a gente conclui o seguinte, que esse menos b sobre a é o valor de m, e menos c sobre b é o valor de n. Tá, joia? Por isso que essa forma de escrever a equação reduzida é muito parecida com aquela forma que a gente conhecia, y igual a
ax mais b da função do primeiro grau. Aí, por que não usar a e b? Porque para não confundir com isso aqui, ó. Por isso que ele usou mn. Porque quando você pega a equação geral e isola o y, a gente obtém que o m, esse m aqui da equação, ela é menos a dividido por b da equação normal, e o n é menos c dividido por b. Por isso a gente não escreve dessa forma aqui a equação reduzida, usando a e b, para não confundir com o de cá. Tá bom? Então, tá aqui a equação geral escrita na forma reduzida. Basta isolar o y dele. Professor, estou perguntando se esse material já está no Google Class. Que material? Isso aqui, esse PDF tá, meu amor. Tá Para certo. você já, desde... Já tem umas 2 ou 3 semanas já que tá lá. Tá bom? Fizemos aqui os exemplos. Vamos... olha aqui, ó, na observação, o que foi que eu fiz? Ó. Se uma reta é não vertical, é preciso transformar sua equação geral em reduzida. Então, aqui, ó, isolou o y, aí o m e o n aqui, ó, conforme eu tinha mostrado para vocês. Tá joia? E como seria passar da equação reduzida para a geral? Mesma ideia. Da reduzida para a geral, é só jogar tudo para o lado esquerdo e igualar a zero. Então, aqui, deixa eu escrever essa outra aqui para a gente. A equação reduzida para escrever na geral, eu passo todo mundo para o outro lado. Ficaria menos mx mais y menos n igual a zero. Pronto. Só passei o mx e o n para o outro lado. Então, menos mx mais y menos n igual a zero. Simples assim. Tá bom? Ó, tem um exemplo aqui. Ó. Dada a reta R, dada por 3x mais 6y mais 7 igual a zero. Então, se você quiser escrever na forma reduzida, é só isolar. Passei o x para o outro lado. Então, 3x ficou menos 3x. Mais 7 ficou menos 7. Depois ele passou o 6 dividindo. Então, ficou menos 3 sobre 6, que simplificando dá 1 sobre 2. Menos 7 sobre 6. Tá aqui. Certo? É a forma reduzida dessa equação geral aqui. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Tá bem facinho, né? Muito bem. Vamos agora, para a gente finalizar. Que questões da lista a gente pode resolver? Vamos olhar aqui. Na última aula vocês fizeram a questão 1, né? Professor, Oi. Felipe pediu para você voltar lá, por favor, para ele poder tirar print. Esse aqui? Acho que é. Pronto. Tirou? Vamos aqui, cadê as questões aqui? Interseção. Ângulo de inclinação. Aqui. Pronto. Escreva a equação reduzida de cada reta abaixo. Então, vocês vão fazer agora a questão 29. Deixa eu ver. 29 e 30. Como é que é para fazer essa aqui? Ó? Essa questão aqui, nós fazemos que nem essa aqui. Ó. Que nem o exemplo 8 que foi feito. Veja que ele dá o gráfico, aí dá a inclinação e dá o ponto de interseção com o eixo Y. Então, cadê a nossa cor? Ele dá a inclinação e dá o ponto de interseção com o eixo Y. Então, o modo da gente resolver é esse aqui. Tá? Esse exemplo 8. Aí, como seria a 30? Enquanto a equação reduzida da reta que passa pelos pontos aqui. Então, dado 2 pontos, então como é que eu calculo isso? Não, esse aqui. Aí eu já vou usar esse outro exemplo aqui. Ó. O exemplo 9. Tá claro?
Tudo bem, pessoal? Sim. Tarefinha agora, vocês vão resolver aqui a questão 29 e 30. Aí, à medida que vão fazendo, vão apresentando. E o exemplo a resolver é esse do exemplo que eu resolvi para vocês. O exemplo 8 e o exemplo 9. O 8 resolve 29 e o 9 resolve a 30. Obrigado por assistir. Bom estudo.